eu tenho gostado pra caramba de sair pra andar. Sair pra caminhar. Eu tô numa questão de, pô, eu tô em casa há muito tempo, parado e tudo mais. E andar tem sido interessante. Por quê? Porque é entendível que quando você está parado, você não está simplesmente estagnado. E é o que a gente muitas vezes pensa. Eu pensava assim também. Só que o fato é que quando a gente está parado, a gente não está estagnado, a gente está em decadência. Sempre em decadência. Você parou, você não está parado, você está em decadência. A inflação vem até para a vida em si. Nem só para a questão financeira. A inflação vem para tudo, filho. Então, pô, se você está parado, o seu corpo começa a ficar mais travado, você perde algumas habilidades, algumas aptidões que você tinha. Então, pô, de se mexer, qualquer coisa do tipo, afeta a sua questão psicológica, afeta a sua mente. Então você pensa mais devagar, coisas que eram simples começam a ficar mais pesadas. Tudo isso é afetado pela inércia, pela questão de você não agir, não estar se movimentando. Então, o sair para andar me parece algo muito interessante. Eu estou fazendo isso constantemente agora. Muito bom. Porque eu consigo pensar enquanto ando e os pensamentos tendem a ser muito mais proveitosos, muito mais, como fala, assertivos. Outra coisa, quando eu saio para andar, eu me exponho a alguns pequenos desafios, pequenas barreiras que eu consigo ir quebrando de pouco a pouco. Como a barreira da timidez, da vergonha de incomodar. Então, porra, a gente tem muito isso, de ter medo de incomodar algumas vezes. Então, pô, você tem medo de abordar uma pessoa, de falar com uma pessoa, porque, pô, talvez incomode. Acontece muito isso, uma pessoa que está no início de carreira e vai se tornar vendedor. Pô, se eu for chamar aquela pessoa para tentar oferecer o produto, eu vou incomodar. Só que se você quer ter algum retorno, você tem que incomodar. Vai ter que incomodar. E tem muitos momentos da vida que para suprir alguma necessidade que você tem, você precisa incomodar. Então, pô, vai ter coisas que você por conta própria não vai conseguir resolver sozinho e você vai precisar incomodar alguém para conseguir a ajuda daquela pessoa ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, se você está na rua, num lugar que você não conhece ninguém, porra, num lugar totalmente novo para você e você está apertado. Se você tem medo e não consegue quebrar essas barreiras, porra, você vai ficar, nossa, eu tenho que ir para casa urgente para poder ir no banheiro, sabe? Ou ir no banheiro de um shopping, que eu não preciso falar com ninguém, pô, entro lá e uso. E você se limita muito a isso. Só que se você consegue quebrar essa barreira aos poucos, porra, você fala, bom, tô apertado, tem algumas lojas aqui, é só ir na loja e falar com algum atendente, com o dono da loja, independente de quem esteja lá, só falar com a pessoa e falar, pô, posso usar o banheiro? Algumas, a chance de alguém falar não é muito baixo, muito baixo. Alguém falará, pô, não tem banheiro aqui na loja, tem casos. Mas, tipo, outros vão falar, pô, tem que consumir alguma coisa. Você fala, pô, se eu comprar uma bala, dá pra consumir? Dá pra usar? Às vezes você não vai ter dinheiro, então pô, você fala, bom, beleza, não tem dinheiro, então eu vou pro próximo, você vai pra próxima loja, vai pra próxima loja, alguém vai te deixar usar o banheiro. Na vida, muitas coisas funcionam assim, até na venda, né? Vendedores, no caso. O vendedor mais habilidoso, que gera mais vendas no mês, numa loja, numa empresa. Esse cara é um cara que ouve muito não. E que ele aprendeu a não se abalar por esses nãos. Porque se o cara fosse um cara que não gostava de ouvir não, ele não teria o resultado que ele tem. Porque ele consegue entender, perceber que, às vezes, para ele ouvir um sim, ele tem que ouvir 100 nãos. E conforme ele vai melhorando, pô, adquirindo habilidades, competências, entendendo um pouco do jogo melhor, aí ele vai reduzindo isso. Então, ao invés de, pô, 100 nãos para um sim, ele começa a ser 50 nãos para um sim, 30 não para um sim. Ele entende que, pô, talvez ele tenha que falar com 50 pessoas para ouvir um sim. As outras 49 pessoas vão falar não para ele. Tá tudo bem, porque ele está em busca de um sim. Então, das 50, um falou sim, é isso. Ele só precisa falar com 50. Entende? E, tipo, a gente se prende muito por conta do não. Do não. Aí, porra, você às vezes não toma atitude por conta de tomar um não logo de cara. Ou você tem atitude, toma um não logo de cara. E aí você fala, pô, não é pra mim. Sabe, não vai dar certo. Então, porra, por causa do primeiro não. Porque você não consegue perceber que é necessário ter alguns nãos para chegar ao momento de ter um sim. Porra, infinitos fatores da vida. Uma coisa nada a ver agora. Eu tava andando e eu tenho o costume de falar sozinho. Assim como eu tô falando com esse vídeo aqui, só que sem a câmera. Pô. Eu tô na rua falando, eu falo sozinho. Eu tô em casa, eu falo sozinho. Só que quando eu tô na rua, no meio de outras pessoas, eu tenho aquela vergonha, que é natural do ser humano.
a vergonha de se expor, vergonha de alguém achar estranho e tudo mais. Hoje eu consegui me confrontar nisso. Eu saí para andar na rua, desde casa que eu dei uma volta aqui, acho que eu dei uns 3, 4 quilômetros, aí não sei, certo? Saí de casa já falando. Só que quando eu passava perto de alguém, eu fechava a boca, passava pela pessoa, continuava falando, mas falando baixo, sabe? Falando assim, pô, sem mexer tanto o lábio e falando mais quase na imaginação, quase. Só que eu fui andando e eu fui aumentando o tom de voz, Mas ainda assim, quando eu passava pelas pessoas, eu parava de falar. E aí eu fui percebendo, pô, eu tava uma distância longa da pessoa, a pessoa já percebia que eu tava falando. Aí quando eu chegava perto dela, eu parava. Falei, pô, não tá adiantando tanto. Aí eu me arrisquei. Eu, porra, continuei falando. Passava pelas pessoas, continuei falando. Eu olhei, algumas pessoas olharam estranho, eu percebi a estranheza. Falei, porra, não, tipo, não vai mudar em nada na minha vida, não mudou em nada. Eu não morri, eu, pô, não tô cheio de vergonha. É claro que dá uma vergonhinhazinha, um constrangimento ali no momento exato. Tipo, você passou por uma pessoa, tá falando sozinha, a pessoa vai olhar pra você, vai te gerar um certo desconforto, um certo constrangimento no momento. Mas é algo que, tipo, passa em questão de, porra, 2 segundos à frente e já era, acabou. Você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. E, tipo, foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu comecei a falar mais alto. Da forma que eu tô falando aqui agora no vídeo, eu tava falando na rua. E eu vinha andando, vinha andando. Algumas pessoas achavam estranho, aí eu olhava a pessoa e ainda cumprimentava ela. E, pô, isso foi da hora pra caramba. Porque eu tô conseguindo quebrar uma barreira que era uma barreira de fato na minha vida ali. Que é essa barreira de se expor ao ridículo. E eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre se expor ao ridículo, que é algo necessário. Por exemplo, os vídeos que eu gravo. Eu tinha vergonha. Porra, seja aqui, seja no Instagram, eu tava com vergonha de gravar vídeos e expor, seja os pensamentos, seja as fraquezas, algumas questões. Mas é algo que é necessário, porque se eu quero colher algum tipo de fruto, às vezes eu preciso me expor a esse ridículo para que algumas pessoas já achem isso que eu tô falando interessante. Porque, tipo, se você não se mostra de algum modo pro mundo, para as pessoas, não vai ter tanto ataque, isso é fato. Não vai ter os ataques que tem, não vai ter, porra, as pessoas que vão olhar estranho, que vão falar, porra, é estranho aquele cara falando sozinho, ou aquele cara gravando vídeo pro vento. Mas no meio dessas pessoas, vai ter algumas que vão olhar e falar, pô, interessante aquilo, tá ligado? Pô, gostei da forma que aquele cara pensa, gostei da forma que ele age. É interessante acompanhar ele, ou é interessante falar com ele, talvez ser amigo, ficar mais próximo. Pô, e esse tipo de coisa, esse tipo de se expor, no caso, seja falar, seja se locomover, seja estar em lugares que você não estaria, talvez, esse tipo de coisa, expressar algumas opiniões, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que, porra, pode fazer você fechar negócios, que pode fazer você encontrar pessoas interessantes para você formar uma amizade, alguém para um relacionamento, porra, que podem de fato mudar a sua vida. Esse tipo de coisa, se expor ao ridículo de algum modo, sabe? E vai ser desconfortável, é um fato. E depois que você decidir fazer isso, vai ser difícil sustentar isso por um longo período, é um fato. Mas, porra, os frutos tendem a ser bons, tendem a ser bons. Então você se expondo assim, a chance de você conseguir encontrar compatibilidade com outras pessoas é grandiosa. Mas você se reprimindo, você, porra, optando por não, porra, não, sabe, não passar esse tipo de vergonha ou qualquer coisa do tipo, a chance de você encontrar alguém que seja igual a você, que talvez pense igual a você, que, porra, tem o mesmo comportamento, alguém que tem os mesmos posicionamentos, alguém que quer as mesmas coisas e que está em busca do mesmo propósito, por exemplo, a chance de você encontrar alguém assim são baixíssimas. Porque você não está se expondo, você não está mostrando isso para o mundo, então como que a pessoa vai saber que você é esse tipo de pessoa? E possivelmente talvez a pessoa também não esteja se mostrando. Então como que você vai encontrar ela e ela vai encontrar você? As chances são baixas, muito baixas. Já você se propondo a isso, por mais que algumas vão achar estranho, algumas vão achar ridículo, algumas vão tirar sarro, independente, por mais que terão essas pessoas, alguém no meio ali vai achar interessante, vai querer, porra, virar seu amigo, fazer um negócio com você. Um par romântico pode vir a aparecer no meio disso. Porra, entende? Tem frutos de fato. Só que, porra, os percalços, o problema de fato, porra, o lado ruim da história não é tão ruim assim, porra. Não é tão ruim assim. O lado ruim da história é que, porra, um par de meia dúzia vai achar você idiota, vai achar você o bobão. O que isso muda? O que isso muda, filho? Muda nada. Só na sua cabeça que vai mudar algo. Você vai ficar, ai que vergonha, porque aquela pessoa me vê dessa maneira.
Sem você fazer isso, vai ter gente pra caralho que vai te achar um bobão, sabe? Um cara que, aquele cara não tem nem opinião, o bobão lá. Vai ter gente do mesmo jeito, entende? Só que dessa maneira, ao menos você tem a chance de ter aquelas pessoas que vão achar, porra, interessante você, de algum modo. Então pensa nisso, pensa nisso. Balanceia ali pra ver, porra, qual que tem um resultado melhor. Continuar ali sem se expor, sem se propor a esses pequenos desconfortos, ou fazer isso que tem que ser feito para talvez colher algum fruto. Ter a mínima chance de algo, sabe? E é fato que em algum momento da sua vida você vai falar, olhar para isso e vai falar, porra, eu não quero porra nenhuma, tipo, tô cagando. Normal, filho. Eu também, em alguns momentos eu tô nem aí para isso. Mas se em algum parâmetro você quer algo, você realmente tem o desejo de algo, seja de ter amigos, de ter um relacionamento, de se envolver em contextos diferentes, você tem que se expor de algum modo, sabe? Talvez não seja do jeito que eu estou falando aqui, de pô, sair falando na rua, de gravar vídeo, qualquer coisa do tipo. Não, talvez não seja isso. Talvez o seu se expor seja só sair para caminhar na rua, entende? Colocar a roupa do estilo que você gosta, sabe? Ir nos lugares que você acha que vai ter pessoas do mesmo jeito que você, pessoas do jeito que você acha que é bom para ti, então, tipo, um ambiente que fala de tal assunto que para você aquele assunto é interessante. Então, se expor de algum modo, por mais pequeno que possa parecer, ter alguma opinião sobre algo. Não precisa ser sobre o mundo, não precisa ser sobre as pessoas, pode ser sobre você mesmo e sobre sua própria forma de viver. Só isso já é bom, tá bom? Só isso, de algum modo, já é um pouco melhor do que nada, tá bom? É só isso que eu tenho para falar. Valeu, fica com Deus.